Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre os limites da genealogia. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Então no vídeo de hoje, o objetivo é trazer a vocês uma reflexão e orientações, é claro, com relação aos limites da genealogia. Até onde a gente pode acreditar naquilo que a gente encontra nas árvores de ancestralidade e como a gente pode trabalhar os resultados da nossa pesquisa de forma a ficar o mais preciso possível dentro daquilo que de fato é a ancestralidade da nossa família. Do ponto de vista documental no mundo ocidental, os registros começam, de fato, a partir do século XV para XVI. Então, ali no final do século XV para o século XVI, a gente começa a ter realmente os registros paroquiais, registros de igreja, como a gente fala, né? O batismo, o matrimônio, a cerimônia do casamento e a questão do registro do falecimento. E ali tem informações importantes de padrinhos, pais, clérigo, data, local, ano, informações que vão pautar e que vão trazer subsídios para que a gente possa montar a ancestralidade. Outras informações, porventura, profissão, né, dos antepassados que viveram naquela época. Quando a gente vai mais para trás, a chance de você ter registros é menor. Então, até onde a gente pode acreditar numa árvore genealógica que de repente remonta ao ano 1300, 1600, anos 600, por exemplo, da nossa era ou até mais longe que isso. Muito difícil comprovação dessas linhagens, salvo em casos bem específicos que somam outros elementos de ancestralidade, como a história oral, os registros em livros antigos de famílias específicas e de linhagens específicas. Como podemos dizer se a nossa árvore, independente do período histórico, está correta ou não, a partir do momento que a gente tem fontes que comprovem ela? E até onde as fontes normalmente conseguem chegar? Até o século XVI. Até o século XVI a gente pode garantir a partir de fontes primárias, casamentos, óbitos, nascimentos, batismos, testamentos, entre outros documentos que mostram ali a relação familiar entre os indivíduos e que conecta geração após geração no tempo, no espaço em que nós estamos analisando. Fora esse contexto, a gente não tem como afirmar que uma genealogia está correta se não tiver essas informações iniciais. Existem os documentos, como eu tratei aqui, como eu estou citando, que são os documentos importantes de nível de registros, sejam de cartórios ou da igreja,
quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, a partir de 1889 começam a funcionar os cartórios no Brasil, porém, só a partir de 1930 que realmente isso passa a ocorrer em todo o território nacional. Existem algumas exceções de cartórios ocorrendo no Brasil antes de 1889, mas, em geral, antes de 1889 eram registros de igreja, registros paroquiais, registros, então, de batismo, da cerimônia do matrimônio e do registro do óbito do nosso ancestral. Para que você possa descobrir a origem dele, você vai ter que encontrar os livros e nos livros encontrar os registros referentes a ele. O que observar nestes registros? Observar tudo. Todas as informações são importantes, não só o nome deles, não só o nome dos pais deles, mas também o nome dos padrinhos, o local, as profissões. Ali tem muita riqueza de informação que deve ser assimilada pelo pesquisador, pelo aquele que está buscando a sua ancestralidade, para entender o contexto da sua família, por que ela saiu de um lugar e foi para outro, como era a situação financeira da família naquele período, quais as condições, quantos filhos tiveram. Não é só o seu antepassado direto que interessa para você pesquisar. Muitas vezes a pessoa acha que encontrando o nome do trisavô, do tetravô e do pentavô tá ótimo. Não, tenta encontrar também os irmãos deles. Se você encontrar os irmãos, quanto maior quantidade de irmãos você encontrar, melhor. Porque isso vai fazendo conexões com a árvore e às vezes um irmão tem muito mais documentação e tem muito mais chance de nos levar lá ao hepta, ao octa, ao decavô do que o nosso ancestral. E daí colateralmente a gente consegue chegar pelo irmão do nosso trisavô em 8, 10, 15 gerações passadas. Isso é muito importante do ponto de vista da pesquisa genealógica. Então, qual seria o limite da nossa pesquisa? O limite dela, em geral, é o século XVI, que é até onde a gente consegue encontrar, em alguns casos, documentos. Todas as famílias a gente vai chegar ao século XVI? Não, por N motivos. Situações variadas interferem na nossa pesquisa. Existem ramos que a gente consegue avançar até o século XVI, existem ramos que a gente não consegue sair do século XX ou XIX, com muita sorte. Isso vai depender das documentações disponíveis, da existência ainda dessas documentações, porque muitas vezes se perderam por questão de intempéries da natureza, acidentes geográficos, guerras, coisas que podem ir além, como enchentes, quando eu falo, né? Acidentes que acontecem dentro de um ambiente como erupções vulcânicas, incêndios, seja lá qual for a causa, e eventos que por algum motivo levaram ao extravio desse documento, e esses documentos não existem mais. Então, a partir dali, você começa a bater e não consegue encontrar aquela linha. Por isso eu falo que é tão importante não só analisar o ancestral direto, como também descobrir o nome dos irmãos dele, porque quanto mais irmãos, e geralmente nas famílias antigas eram bastante irmãos, quanto mais irmãos você tiver do seu antepassado direto, melhor é na sua genealogia, porque muitas vezes o seu antepassado direto, a documentação dele vai até um limite, e às vezes o irmão dele está melhor documentado. Então, qual o limite dessa genealogia? O limite dessa genealogia é o limite da possibilidade de encontrar documentos, de você ter essa documentação e de você conseguir comprovar a ligação de uma linhagem com a outra, fazendo um laço. Você só prova que você é filho do seu pai e da sua mãe com os seus documentos. Os seus pais dos seus avós com os documentos deles. E assim por diante. E você só prova que é neto dos seus avós pelos documentos dos seus pais que você tem relacionado a seus avós, ou seja, a sua certidão de nascimento, tá ali, né? Teu nome, nome dos teus pais, nome dos teus avós, paternos e maternos, ponto. Isso inquestionável.
E daí, se você não sabe o nome dos seus bisavós, é só você pedir pro seu pai e pra sua mãe a certidão de nascimento deles. Com certeza, na certidão de nascimento deles vai ter o nome dos pais deles, que no caso são seus avós, e o nome dos avós dos seus pais, que no caso são seus bisavós. E essa linha de raciocínio deve seguir até onde você conseguir chegar. É claro que vai chegar um momento que você não vai ter pessoas vivas para dizer, ó, meu documento de nascimento é esse, meu batismo tá aqui. Então aí começa a sua pesquisa individual, começa a sua busca nos livros, nos cartórios, nas regiões, de onde vêm os seus ancestrais, e a partir desses documentos você consegue avançar cada vez mais longe. E como eu já disse aqui em outras vezes, genealogia não é milagre, genealogia não é mágica, genealogia não descobre coisas sem ter base documental. Então não adianta você esperar milagre em genealogia. Genealogia é trabalho duro sobre documentação existente e nós temos os nossos limites, e as limitações se dão a partir do momento da não existência de documentação. Claro que você não encontrou documentação, você não vai falar, agora não encontrei documentação, quer dizer que não existe, acabou a minha genealogia. Não, não é isso. Você vai tentar encontrar as informações com relação aos familiares, aos tios, aos irmãos, ao contexto geográfico, se existe livro de genealogia daquela região que cita a sua família, pronto. A partir disso, você vai conseguir avançar em algum momento. Caso nem isso ajude, é o limite daquela geração e não tem o que fazer. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi os limites da genealogia e o objetivo é trazer a informação para vocês de que existe sim um período, um ponto final numa pesquisa genealógica a partir do momento que nós não encontramos informações suficientes para pautar a evolução naquela ancestralidade. Não dá para a gente seguir genealogia apenas por ligações sem fundamentação. Esse é um limite importante da genealogia. Genealogia se faz com documentação, se faz com comprovação das origens correlacionadas. Não existe milagre em genealogia. Esse é um dos limites mais importantes. A gente precisa sim ter informações que provem a ligação entre os ancestrais. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo.